Nada na vida acontece por acaso. Se esta mensagem chegou a você hoje, é porque existe algo dentro de você, talvez escondido, talvez abafado, pedindo uma mudança. E talvez você nem tenha percebido, mas essa mudança tem relação direta com a forma como sua mente lida com o dinheiro, com as oportunidades e com a prosperidade. Você sentiu que estava fazendo tudo certo e, ainda assim, parecia que o dinheiro escapava pelos dedos? Quantas vezes você se esforçou, se dedicou, sonhou, mas sua realidade não acompanhou seus sonhos? Se isso ressoou dentro de você, respire fundo. Você está prestes a entender algo que nunca te ensinaram. Hoje quero te conduzir por uma jornada que poucos têm coragem de fazer. A jornada para dentro da sua mente. Porque, ao longo de mais de 30 anos estudando o comportamento humano, descobri uma verdade dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Não é o mundo que bloqueia sua prosperidade, é a sua mente. E quando você identifica esses bloqueios, tudo muda. Por isso, antes de avançarmos, te faço um convite. Abra sua mente como quem abre uma janela depois de muito tempo fechada. Deixe entrar luz, ar, possibilidades. O que você vai ouvir aqui talvez seja desconfortável, mas será transformador. E para começar essa jornada, precisamos falar de um inimigo silencioso, um inimigo que vive dentro de você e que talvez esteja te impedindo de prosperar sem que você sequer perceba. A mente acelerada. Eu sempre digo que a mente é como uma casa. Algumas pessoas têm uma mansão interna iluminada, organizada, onde as ideias fluem. Outras vivem num verdadeiro depósito de pensamentos antigos, medos, cobranças e ruídos emocionais. E é impossível prosperar quando você vive dentro de um depósito mental. Para ganhar dinheiro, antes você precisa ganhar espaço dentro de si. É aí que tudo começa. Durante décadas estudando o comportamento humano, percebi que a maioria das pessoas não é pobre de oportunidades, é pobre de silêncio interior. A mente vive tão acelerada que não consegue enxergar uma chance, mesmo quando ela passa na frente. É como tentar ler um livro no meio de um vendaval. Não adianta esforço, você não entende nada. Sua mente precisa ser treinada para respirar. Uma vez, uma paciente me disse: Doutor, eu me sinto como se minha cabeça fosse um computador com 100 abas abertas. Eu sorri e respondi: E qual delas fala sobre prosperidade? Ela ficou em silêncio. Porque não adianta querer mais dinheiro se sua mente está ocupada com brigas do passado, preocupações do futuro e narrativas de fracasso. Você precisa fechar abas emocionais para abrir portas financeiras. Quer um exercício simples? Reserve 5 minutos por dia para fazer uma higiene mental. Sentado, sem pressa. Apenas observe seus pensamentos como quem observa carros passando na rua. Você não é o carro, você é a calçada. Essa prática, inspirada em técnicas que uso há anos, diminui a ansiedade, melhora decisões e aumenta sua clareza. Com clareza, surgem oportunidades reais para prosperar. Quando você cria silêncio dentro de si, começa a enxergar caminhos antes invisíveis. Eu já vi pessoas que triplicaram a renda simplesmente porque aprenderam a ouvir o próprio pensamento, em vez de viver no piloto automático. A prosperidade começa quando a mente para de gritar e começa a escutar. E é aí que entramos no segundo ponto, algo que poucos percebem, mas que bloqueia mais dinheiro do que qualquer crise econômica. A história que você conta para si mesmo está decidindo o tamanho da sua riqueza. Ao longo da minha vida clínica e acadêmica, percebi algo curioso. Ninguém é mais convincente do que a própria voz interna. Ela cria narrativas tão fortes que moldam seu comportamento, suas escolhas e até o quanto você acredita merecer. Se você repete para si mesmo, dinheiro é difícil, sua mente vai obedecer. Ela não questiona, ela executa. Sua narrativa cria sua realidade financeira.
Eu cresci ouvindo pessoas dizerem: quem enriquece é porque teve sorte. Mas a sorte é um rascunho da mente treinada. Quando você acredita que prosperar é impossível, você congela. Você teme arriscar, teme investir, teme até aprender. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. A história que você acredita determina até onde você consegue avançar. Vou te dar um exemplo real. Certa vez, um jovem empresário me contou que nunca passava de um certo faturamento. Não importava o esforço. Ao conversarmos, percebemos que ele carregava uma crença infantil. Ele acreditava que ganhar muito dinheiro o tornaria menos amado. Veja como um pensamento irracional pode virar um teto de vidro. Depois de reescrever essa narrativa, seu faturamento dobrou em 6 meses. Por isso, hoje te proponho um pequeno exercício. Escreva, em um papel, 3 frases que você costuma repetir sobre dinheiro. Seja honesto. Algo como: dinheiro não cai do céu. Tenho medo de perder. Não sou bom com finanças. Depois, escreva ao lado uma nova versão que te empodere. Algo como: sou capaz de aprender. Dinheiro gosta de clareza. Eu me permito prosperar. A mudança começa na caneta. Quando você transforma sua narrativa interna, sua percepção sobre oportunidades também muda. Você deixa de ver obstáculos e começa a ver caminhos. E quando isso acontece, um bloqueio profundo começa a se desfazer. Um bloqueio que, para muitos, é invisível, mas que afeta decisões, relacionamentos e até o fluxo de dinheiro. É sobre esse bloqueio sutil que vamos falar agora. Eu sempre digo que o medo é um excelente ator. Ele raramente aparece dizendo: estou com medo. Ele chega vestido de prudência, cautela, responsabilidade. E veja, prudência é necessária, claro, mas existe uma linha tênue entre prudência e paralisia. Muitos confundem uma com a outra e acabam desistindo de oportunidades incríveis achando que estão sendo sensatos. Na verdade, estão sendo reféns do próprio receio. Durante minha trajetória entrevistando milhares de pessoas, percebi que o medo financeiro é um dos mais silenciosos. Ele se esconde em frases como: isso não é para mim, não sei investir, melhor não tentar. Essas frases parecem racionais, mas são escudos emocionais. A mente cria justificativas lógicas para manter você no mesmo lugar, porque o cérebro ama a zona de conforto, mesmo que ela não te faça bem. Lembro de uma médica brilhante que atendi anos atrás. Ela tinha condições financeiras para investir. Tinha conhecimento, tinha estabilidade, mas nunca dava o próximo passo. Quando investigamos juntos, descobrimos que ela tinha medo de repetir os erros financeiros dos pais. Percebe? Ela não tinha medo do mercado, tinha medo da própria história. Quando reconheceu isso, finalmente investiu. E hoje vive com liberdade que jamais imaginou. Se o medo também te visita, proponho um exercício simples. Identifique qual é o disfarce que ele usa em você. É preguiça? É procrastinação? É perfeccionismo? Depois, questione-o como um detetive questionaria um suspeito. Isso é realmente prudência? Ou é medo com gravata? Você só vence um inimigo que é capaz de enxergar. E quando enxerga, fica mais fácil dar pequenos passos, como estudar tipos de investimentos ou criar uma reserva. Cada vez que você enfrenta esse medo disfarçado, mesmo que seja com passos minúsculos, sua mente aprende uma nova rota, a rota da expansão. E quando a mente expande, a vida acompanha. Esse é o momento em que algo muito mais profundo começa a emergir. Um padrão emocional que quase ninguém percebe, mas que decide silenciosamente o quanto você vai prosperar. Todos nós carregamos um personagem interno que às vezes nos impede de avançar. Eu o chamo de sabotador invisível. Ele não grita, não aparece, não te confronta. Ele apenas sussurra. Sussurra que você não é capaz, que vai dar errado,
que é melhor deixar para depois. E esses sussurros, aparentemente inofensivos, vão moldando decisões, adiando sonhos e encolhendo resultados. Quando estudei profundamente o funcionamento da mente humana, percebi que o sabotador invisível nasce de memórias que não curamos. Uma crítica que ouvimos na infância, um fracasso do passado, uma comparação injusta. Esses fragmentos ficam guardados como pequenas bússolas quebradas que tentam nos orientar. O problema é que sentir dor antiga não é o mesmo que sentir verdade. E muitas pessoas confundem as duas coisas. Certa vez, um executivo que atendia disse que sempre fracassava quando tentava empreender. Ele dizia: Doutor, parece que eu sempre estrago tudo. Quando fomos a fundo, descobrimos que, aos 12 anos, ele ouviu o pai dizer: Você nunca vai dar conta de nada sozinho. Uma frase dita em um momento de raiva, mas que se transformou numa profecia interna. Depois que ele ressignificou essa memória, abriu seu primeiro negócio lucrativo. Se quiser começar a enfraquecer o seu sabotador, faça um exercício simples. Escreva 3 momentos da sua vida em que você se sentiu incapaz, rejeitado ou desvalorizado. Depois, escreva ao lado o que você diria hoje para aquele você do passado. Algo como: Você era apenas uma criança. Você estava aprendendo. Você fez o melhor que podia. Esse diálogo interno é poderoso, porque transforma um eco em consciência. Quando você neutraliza esse sabotador invisível, suas decisões financeiras ficam mais leves e estratégicas. Você começa a pensar com lucidez, não com medo. E é aí que surge um fenômeno curioso, que observo há anos. Pessoas com a mente limpa começam a atrair oportunidades que antes nem percebiam. Mas antes de falar sobre essas oportunidades, precisamos entender outro obstáculo que vive nos bastidores da mente. Existe um vírus emocional que se espalha silenciosamente na mente de milhões de pessoas. A lógica da escassez. Ela faz você acreditar que nunca é suficiente. Nunca há tempo suficiente, dinheiro suficiente, capacidade suficiente. E quando a mente vive em estado de falta, ela se fecha para a abundância. Não por maldade, mas por autoproteção. A mente teme o que não conhece. E se você sempre viveu em falta, prosperar parece perigoso. Eu atendi pessoas que cresciam financeiramente, mas sabotavam o próprio crescimento porque sentiam culpa por ganhar mais do que seus pais, irmãos ou amigos. Viu como a escassez se disfarça? Não é apenas falta de dinheiro, é falta de permissão interna. A pessoa até quer prosperar, mas sente que está traindo alguém ao subir um degrau a mais. E a culpa é um anestésico que paralisa os sonhos. Um aluno meu me contou que sempre que ganhava dinheiro extra, arrumava um jeito de gastá-lo rapidamente. Ele dizia: Parece que o dinheiro pesa. Na verdade, não era o dinheiro que pesava, era a mentalidade. Ele carregava a crença de que riqueza era para outros tipos de pessoas. Quando desfez essa crença, conseguiu economizar, investir e construir seu primeiro patrimônio, algo que antes parecia impossível. Se você sente que a escassez também te ronda, experimente um exercício que usei em centenas de treinamentos. Durante uma semana, registre no celular ou num caderno cada vez que você pensa algo como: não dá, não tenho, não consigo, é difícil. No final da semana, releia tudo. Você ficará surpreso ao ver quantas vezes a escassez fala por você. Só ao perceber, você já começa a enfraquecer esse vírus emocional. Quando você quebra essa lógica da escassez, sua mente finalmente reconhece que riqueza não é um privilégio de poucos, mas um processo emocional e comportamental. E quando essa ficha cai, algo novo se abre em sua vida. Um tipo de inteligência interna que atrai oportunidades e decisões mais prósperas. Existe uma inteligência silenciosa que poucas pessoas desenvolvem. E não estou falando de QI, diplomas
ou técnicas complexas. Estou falando da capacidade de ler o invisível, perceber padrões, entender emoções, identificar oportunidades antes que elas se tornem óbvias. Essa é a inteligência que realmente gera riqueza. A prosperidade não começa no banco, começa nas percepções internas que você cultiva. Ao longo dos anos, percebi que as pessoas mais prósperas são aquelas que conseguem interpretar aquilo que os outros ignoram. Elas percebem micro-oportunidades. Uma conversa que poderia virar uma parceria, uma habilidade que pode virar renda, um mercado que está nascendo. São pessoas que desenvolvem olhos emocionais treinados. Não é magia, é mentalidade mais prática. E isso pode ser treinado por qualquer pessoa. Lembro de um jovem que me procurou dizendo que não tinha nenhum talento. Eu sorri. Porque ninguém nasce sem talentos. Às vezes, apenas não conseguimos vê-los. Pedi que ele observasse, por 15 dias, tudo o que fazia com facilidade. Resultado: percebeu que tinha habilidade para edição de vídeos e organização digital. 6 meses depois, estava com uma pequena agência faturando mais que seu antigo emprego. Ele aprendeu a ler o invisível. Para começar a treinar essa inteligência, faça um exercício simples. Durante a próxima semana, registre 3 coisas por dia que poderiam ser oportunidades. Pode ser desde aprender sobre investimentos, perceber que você cozinha bem, notar que alguém pediu ajuda com algo que você sabe fazer. Seu cérebro começa a acordar para possibilidades que sempre estiveram ao seu redor. Você só não as via porque a mente estava em piloto automático. Quando essa inteligência desperta, sua vida financeira começa a se mover como nunca antes. Você passa a enxergar onde ninguém vê, a sentir quando o momento é certo, a agir com mais propósito. E quando isso acontece, você entra em um nível mais profundo de prosperidade. Um nível onde a emoção e a disciplina se encontram para criar resultados. E é justamente nessa junção que mora o próximo ponto. Eu costumo dizer que prosperidade não nasce do esforço extremo, mas da disciplina emocional. Não é a força com que você tenta, e sim a consistência com que você caminha. Pessoas que sabem lidar com suas emoções tomam decisões melhores, gastam menos por impulso, investem com mais clareza. Elas não deixam um dia ruim destruir um mês inteiro de progresso. Disciplina emocional é o músculo que sustenta sua prosperidade. Durante minhas pesquisas, percebi que muitos não fracassam por falta de conhecimento, e sim por excesso de emoção desgovernada. A pessoa estuda investimentos por uma semana e, no primeiro sinal de crise, abandona tudo. Ela tenta economizar e, no primeiro estresse, compra algo para compensar. A emoção não treinada é como um cavalo selvagem, poderosa, mas difícil de conduzir. A disciplina emocional é a rédea que dá direção. Certa vez, um professor universitário me disse que nunca conseguia guardar dinheiro. Ganhava bem, mas gastava como se tivesse 20 vidas. Quando analisamos com profundidade, percebemos que ele gastava para aliviar tensões. Cada compra era uma anestesia emocional. Quando ele aprendeu a identificar suas tensões e criar válvulas de escape saudáveis, como caminhadas, leitura leve ou exercícios de respiração, seu dinheiro começou a sobrar naturalmente. Se quiser treinar esse músculo, comece simples. Antes de cada decisão financeira, faça a pausa de 10 segundos. Respire fundo e pergunte: estou decidindo com emoção ou com clareza? Essa micropausa é uma das técnicas mais poderosas que já ensinei, porque interrompe impulsos e ativa sua inteligência racional. E quando você faz isso repetidamente, cria um novo padrão neural, um padrão que favorece escolhas prósperas. A disciplina emocional transforma pequenos hábitos em grandes resultados. Ela te torna estável, estratégico e consciente, e é esse tripé que prepara o terreno para um movimento ainda maior. A habilidade de construir prosperidade
a partir das suas qualidades, não das suas limitações. As pessoas passam tanto tempo criticando a si mesmas que se esquecem de algo fundamental. Todas carregam qualidades únicas que podem se transformar em prosperidade. Muitas vezes, a pessoa tenta prosperar imitando o caminho dos outros e se frustra. A verdadeira abundância nasce quando você usa aquilo que já existe dentro de você: seus talentos, suas virtudes, seus interesses naturais. Quando você reconhece suas qualidades, elas se tornam ferramentas. Se você é organizado, pode faturar com consultorias simples de produtividade. Se tem facilidade em conversar, pode gerar renda com atendimento, vendas ou conteúdo. Se gosta de aprender, pode se especializar em algo e criar um serviço digital. A prosperidade começa quando você para de olhar para o que falta e começa a olhar para o que sobra. E sempre sobra algo em você. Nunca me esqueço de uma jovem que me procurou dizendo que não tinha nenhum talento especial. Ela trabalhava como recepcionista e se sentia comum demais. Pedi que ela listasse tudo o que fazia bem, mesmo que parecesse pequeno. Ela escreveu: "Sou paciente, sou organizada, consigo ouvir as pessoas." Poucos meses depois, estava trabalhando como assistente pessoal e, com o tempo, abriu sua própria agenda premium, ganhando 3 vezes mais do que antes. Para começar a despertar suas qualidades, sugiro um exercício poderoso. Escreva 10 coisas que você faz com facilidade, sem esforço. Depois, pergunte-se: como isso poderia gerar valor para alguém? Você pode transformar um hobby em renda extra, uma habilidade em serviço, uma curiosidade em especialidade. Não espere perfeição. Comece pequeno. Uma habilidade simples pode se tornar uma ponte para sua prosperidade. Quando você entra no terreno das suas qualidades, a prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser uma construção natural. E é justamente nesse processo que surge um movimento ainda mais profundo. Você começa a perceber que prosperidade não é apenas ganhar mais, mas saber se posicionar emocionalmente diante da vida. É esse posicionamento que define seu próximo salto. É sua postura mental que define sua relação com o dinheiro. A forma como você se posiciona diante da vida diz mais sobre sua prosperidade do que qualquer estratégia financeira. Eu conheci pessoas extremamente inteligentes que viviam em dificuldade porque se posicionavam como vítimas das circunstâncias. E conheci pessoas simples, sem grandes estudos, que prosperaram porque adotaram uma postura protagonista. O posicionamento interno é a bússola que guia sua relação com o dinheiro, e sem bússola, qualquer direção parece errada. Quando você se posiciona como protagonista, você assume responsabilidade pela própria história. Não no sentido de se culpar, mas de se capacitar. Você passa a perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar? O que está nas minhas mãos hoje? Essa mudança de postura transforma sua mente. Ela deixa de ser um campo de batalha e se torna um terreno fértil para novas decisões, novos hábitos e novas oportunidades financeiras. Lembro de um homem que me disse: "Doutor, nada dá certo para mim." Quando investigamos juntos, percebi que ele tinha se posicionado, por anos, como alguém azarado. Qualquer imprevisto virava uma confirmação de que a vida era contra ele. Quando o ajudei a mudar essa postura para "o que isso está tentando me ensinar?", ele começou a enxergar possibilidades. Em pouco tempo, trocou de emprego, aumentou a renda e a autoestima floresceu junto. Se você quiser ajustar seu posicionamento interno, comece com um exercício simples. Durante 3 dias, anote todas as frases que você diz sobre si mesmo. Palavras como "sou assim mesmo", "não consigo", "não é para mim", "não dou conta" são pistas de um posicionamento fragilizado. Depois, reformule cada frase como se você fosse seu próprio mentor. Algo como: "posso aprender", "posso evoluir", "estou construindo". Esse ajuste discreto muda tudo.
Quando você fortalece seu posicionamento interno, o dinheiro deixa de ser um inimigo ou um mistério e se torna uma consequência natural do seu crescimento. E ao chegar nesse nível, surge uma etapa ainda mais poderosa. A etapa em que você aprende a criar um ambiente emocional que favorece a abundância todos os dias. Esse é o tipo de ambiente que não só atrai prosperidade, mas a mantém. A prosperidade não cresce no caos. Ela precisa de um ambiente interno que a nutra, como uma planta precisa de solo fértil. Esse ambiente não é feito de riqueza material, mas de emoções saudáveis. Calma, clareza, foco, gratidão. Quando você vive constantemente em tensão, sua mente entra em modo de sobrevivência. E ninguém prospera fugindo de predadores imaginários. Prosperidade exige espaço emocional para florescer. Eu já acompanhei pessoas brilhantes que simplesmente não avançavam porque viviam mergulhadas em ambientes emocionais tóxicos. Às vezes, não era o mundo externo, mas o próprio diálogo interno. Críticas, autocobrança, comparações. A mente intoxicada rejeita oportunidades. A mente limpa reconhece caminhos. Criar um ambiente emocional próspero é como abrir as janelas e deixar o ar entrar. O que estava pesado finalmente respira. Uma empresária que orientei transformou completamente sua vida financeira quando fez um único ajuste. Começou todas as manhãs dedicando 5 minutos para organizar a mente antes do resto do dia. Nada complexo. Um pequeno ritual de respiração. Uma leitura curta e uma pergunta-chave. Qual é o meu foco de prosperidade hoje? Em 6 meses, ela duplicou o faturamento. Não por mágica, mas porque alinhou mente e ação. Se quiser começar a criar esse ambiente emocional, recomendo 3 práticas simples. Primeira, higiene mental diária. 3 minutos de respiração consciente. Segunda, nutrição intelectual. Ler algo que expanda sua mente. Livros como Rápido e Devagar ou Mindset fazem maravilhas. E terceira, microações de prosperidade. Guardar R$ 5 por dia, assistir a uma aula sobre investimentos, estudar Tesouro Direto. Pequenos atos criam grandes ondas. Quando você cultiva um ambiente emocional saudável, tudo ao seu redor começa a responder. Seus relacionamentos, sua criatividade, sua renda. A abundância não entra em casas internas desorganizadas, mas floresce em mentes que respiram. E quando você começa a criar esse espaço dia após dia, algo maior se movimenta. Um processo silencioso que transforma sua vida de dentro para fora. Um processo que, quando compreendido, muda tudo o que você pensa sobre prosperidade e sobre si mesmo.